Irmãos amados, no mês passado nós tivemos a oportunidade de trazer uma palavra sobre a carta a Tito. Essa carta foi toda resumida em poucos minutos. Hoje eu gostaria de falar sobre a carta que o apóstolo Paulo enviou a Filemon. E eu vou tomar um texto da palavra de Deus, Filemon 8, verso 8, verso 9, que vai ser, digamos, o texto básico, o texto base dessa mensagem que nós temos hoje à noite. Mas eu preciso que que a irmã use a sua Bíblia. Fique com a sua Bíblia ao lado e à medida que nós formos examinando alguns versículos, vá procurando nessa versão que toca no seu coração. Os versos 8 e 9 dizem o seguinte: mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo na base do amor. Irmãos, a carta a Filemon, ela na realidade é um bilhete. Ela é pequenininha, só tem um capítulo. Então é um bilhete pessoal, pedindo um favor. Percebam isso, por favor, isso é importante, porque vem da parte do apóstolo Paulo, onde ele solicita um favor a esse seu amigo e irmão na fé. Mas quem era Filemon? Para começar, temos que examinar quem era essa pessoa. Rapidamente, descobrimos que ele era um cristão de uma elevada posição social. Então, uma pessoa que era muito bem situada na vida. Ele foi convertido por Paulo também. Não sabemos exatamente o que ele era. Talvez fosse um comerciante, ou talvez ele fosse um importador, exportador, quem sabe? Ou uma outra vocação, profissão indefinida. Mas sabemos que ele é uma pessoa que tem uma posição elevada. Ele tinha servos, muitos servos, e escravos até, porque naquele tempo era assim. Ele residia numa cidade rica. Essa cidade é Colossos. É uma cidade onde havia uma comunidade cristã e que se reunia inclusive na casa dele. É impressionante isso. Observem, ele tinha como se fosse uma célula na casa dele, um pequeno grupo missionário ou multiplicador. Então esse PGM se reunia e era uma igreja. Tanto que na carta mesmo ele diz assim: a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Bom, há uma outra personagem que aparece na carta, chamada Onésimo. Quem era este Onésimo? Era um dos escravos de Filemon. O pior da história é que ele havia furtado, então, alguma coisa da casa de Filemon. Nós temos uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que ele havia fugido, roubou e fugiu. A notícia ruim é que há uma pena na justiça para esse tipo de situação. Era pena de morte, de acordo com a lei romana. Então ele poderia ser aprisionado e ser morto sem mais discussões. Ocorre então que de Colossos, onde morava Filemon, Onésimo vai para Roma e foi preso lá em Roma. Perceberam? Ele foi levado para a cadeia. Ele se encontra na cadeia em Roma, porque Paulo estava preso ali também. Aliás, numa das nossas viagens, fizemos a visita ao local da prisão do apóstolo Paulo, e onde Onésimo também esteve preso. Então, continuemos. Na prisão, Paulo evangeliza Onésimo, e Onésimo se converte. É por isso que na carta vem dizendo assim:
apelo, ele faz um apelo, né? Eu apelo em favor do meu filho Onésimo. Não era filho carnal, era filho na fé. Porque ele diz, que gerei enquanto eu estava preso. É um filho, portanto, na graça do Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, Onésimo foi liberado. Então ele foi solto. E Paulo mandou por ele uma carta, mandou por ele e por Tíquico, que era um outro irmão nosso, mandou esse bilhete para Filemon. Ele mandou a carta aos Colossenses também. A igreja não era em Colossos, na casa de Filemon, então ele manda uma carta para a igreja e manda esse bilhete para Filemon. Isso está dito, olhe na sua Bíblia aí, em Colossenses 4, 8 e 9. Continuemos. Paulo era um homem extraordinário, meus irmãos. Era um missionário até a medula dos seus ossos. Era um homem que não se cansava de falar de Jesus Cristo. Mas lembremos que ele tinha sido inimigo de Cristo. Lembremos que ele foi perseguidor da igreja. Lembremos que ele tinha, inclusive, licença, permissão para ir a Damasco, para prender os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos. E é no caminho de Damasco que ele se converte. Mas aqui está agora ele convertido, missionário, pregador do Evangelho, esteve em Colossos, conheceu essa família de Filemon. Na prisão, ele chega ao ponto de pregar o Evangelho para Onésimo, que tinha sido ou era escravo de Filemon. Em resumo, a carta pede a Filemon que receba Onésimo agora, não como um culpado, mas como um irmão em Cristo. Não é lindo, irmãos? Fala a verdade. Lindo. E ele disse assim, veja lá, por favor, no verso 12 e depois no verso 16. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Até poesia saiu nesse bilhete que ele mandou para Filemon. Não mais como escravo, disse ele, mas acima de escravo, como irmão amado. Olha o que acontece também aqui. Paulo se torna fiador de Onésimo. E ele diz assim, se ele o prejudicou, veja no verso 18 e no 19, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Olha o que ele escreveu. Eu pagarei. Sabe o que é isso? Uma nota promissória que ele colocou nesse bilhete que mandou para Filemon. Mas, irmãos, o modo como o apóstolo Paulo lidou com essa situação tão delicada é de um modo ímpar. Eu achei fenomenal como ele fez. Ele escreveu com muita bondade. Mais ainda, ele escreveu com muito carinho, com muito amor. E eu diria, ele escreveu também com muita honestidade essa carta para o nosso irmão em Cristo, Filemon. Mas eu queria fazer agora um paralelo entre a situação de Onésimo, entre Filemon e o plano de salvação. Veja como isso se aplica à vida daquele que é salvo. E meu amigo, você que está me ouvindo nesta hora, veja como isso se aplica à sua própria vida. Eu creio que essa carta a Filemon poderia até ser chamada de o Evangelho de Filemon. Olha por quê? Porque há um perfeito paralelo entre a carta e o plano de salvação. Como? Como é que funciona isso? Olha só. Primeiro, vá anotando, por favor. Onésimo peca. Peca contra Filemon e desapareceu. Fugiu. Olha se não é paralelo com a pessoa, nós, a pessoa humana. Ela foge também de Deus porque pecou contra Deus. Não é? Segundo, Onésimo se encontra com Paulo.
Porque o ser humano, olha o paralelo, ele também se encontra com Jesus Cristo. Perceberam? O plano de salvação agora está tomando corpo na carta a Filemon. Olha o terceiro. Paulo se identifica com Onésimo. Paulo, o apóstolo. E eu diria que Jesus Cristo se identifica com a pessoa humana. Houve um dia que Cristo entrou na sua vida, minha irmã. Houve um dia em que Cristo entrou na sua vida, meu irmão. E houve um dia, quando Cristo entrou na minha vida, eu era criança, eu tinha 9 anos. Mas eu compreendi a mensagem de amor que veio da parte de Deus. Eu compreendi quando o pastor fez o apelo. Sabe por quê? Eu não entendia teologia, coisa nenhuma. O que é que uma criança de 9 anos entende? Nada. Eu não entendia de doutrina. Eu não conhecia, eu lia a Bíblia com a minha linguagem, o meu entendimento de 9 anos. Mas eu sabia de uma coisa. Deus me amava como os meus pais me amavam. Cristo se identifica conosco, como Paulo se identificou com Onésimo. Olha o quarto ponto, vê se não é também a continuação do plano de salvação. Paulo se torna mediador entre Filemon e Onésimo para fazer a reconciliação. Nós temos Cristo como nosso mediador entre Deus e nós para fazer a reconciliação. Olha o quinto ponto como é. E é interessantíssimo também. Paulo paga a dívida de Onésimo. Ele não disse? Eu pagarei. Porque Jesus Cristo fez a mesma coisa. Paulo queria pagar em dinheiro, mas Cristo pagou com o seu sangue. Lá na cruz do Calvário, Cristo pagou a sua culpa, a minha culpa, a nossa culpa. Lá nas pedras do Calvário, que ficaram molhadas com o sangue que foi derramado na cruz. Olha mais um ponto. O apóstolo Paulo não pediu nada em troca quando falou com Filemon, porque Cristo também não pede nada em troca, nem de Onésimo, nem de Filemon. Paulo não fez isso. Cristo não faz isso. Ele não pede nada em troca, a não ser o nosso pecado, porque a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados. Olha o 7, vê se não é de verdade todo o paralelo do Evangelho. Onésimo, coitado, ele não tinha nada a oferecer. Talvez a roupa que ele usava, só isso. Ou a sua culpa, o seu pecado, que foi o roubo. O pecador também não tem nada a oferecer, a não ser os pecados. Aí descubro uma coisa. Onésimo foi reconciliado com Filemon, que era o seu patrão. E o pecador, você que me ouve, o pecador é reconciliado igualmente com Deus. Olha mais um. Onésimo tem agora acesso a Filemon, porque nós também temos acesso a Deus. Esse é o plano de salvação. E eu descubro que a carta a Filemon é uma carta que tem todo esse plano esboçado. Eu fico feliz com isso, porque o Evangelho pode ser anunciado naquilo que para nós parece um simples bilhete, mas não é. É um tratado de teologia. É a doutrina da salvação explicada de um modo como se fosse até uma parábola, uma metáfora nessa carta a Filemon. Não é lindo? Pense direitinho nisso. E você, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, procure-nos, porque nós queremos ser a sua família espiritual e nós queremos ajudá-lo ou ajudá-la a crescer na graça, no amor de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção desse instante. Que
Que o Senhor conceda uma noite abençoada, que o Senhor dê a todos uma semana, um restante de semana também muito feliz. E domingo que vem nós vamos nos encontrar para celebrar o nome de Jesus. Oremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém.